Olá, muito boa tarde. Está iniciando o nosso Liberdade de Expressão deste sábado. Hoje, dia 11 de julho de 2026. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Eu sou Matheus Mitterer e esse é o nosso Liberdade de Expressão. Tem também na produção de vídeo o Murilo Batista Brolo, produção de áudio do Paulo Barbosa e a direção geral é sempre dele, Mauro Roberto Valmórbida. E o nosso programa Liberdade de Expressão tem sempre a missão de trazer assuntos de extrema relevância para a nossa comunidade. E no programa de hoje eu recebo a presidente da Câmara de Vereadores de Joaçaba, Jaqueline Demarco, que vai falar sobre o trabalho do Legislativo, sua visão também, sobre os rumos do município de Joaçaba neste ano de 2026. Primeiramente, Jaque, obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios, para falar um pouquinho mais sobre o teu trabalho frente à Câmara de Vereadores e o trabalho do Legislativo Joaçabense em 2026. Boa tarde. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos que nos acompanham. É sempre um grande prazer estar aqui para poder trazer um pouco de informação aí para nossa comunidade e todos que nos acompanham. É sempre uma grande alegria, então nós estamos aí chegando ao fim do primeiro semestre como presidente na Câmara de Vereadores de Joaçaba. Então tem sido um ano bem produtivo na Câmara de Vereadores e conforme eu já havia explanado, a gente tem feito movimentos importantes para poder aproximar a Câmara de Vereadores da nossa comunidade e principalmente trazer discussões importantes para o Legislativo. Então a gente tem feito todo esse movimento aí para poder então auxiliar o nosso município em uma série de demandas que têm surgido nesse primeiro semestre. Primeiramente, como é que você viu esse primeiro semestre, então, seu trabalho frente à presidência, alguns projetos importantes que foram aprovados, claro, tem outras situações que a gente vai entrar, mais a fundo durante o programa. Exatamente, Então, nesse primeiro semestre, a gente teve movimentações importantes dentro da Câmara de Vereadores. Nós iniciamos o ano com alguns projetos importantes, polêmicos. Nós tivemos aí no início do ano, a rejeição de um projeto que aumentava o salário de agentes políticos. Então, isso também foi um movimento da Câmara de Vereadores, a qual não concordou com a situação proposta, nem da forma como foi proposta e nem no momento em que foi proposta. Então, isso foi sim uma discussão trazida para a Câmara de Vereadores, que enfrentou esse tema de forma madura e conseguiu chegar numa conclusão que fosse benéfica para a comunidade, que é para a população que a gente trabalha, então é importante pontuar isso. Além disso, nós também fizemos uma série de ações nas quais a gente pôde receber a comunidade na Câmara de Vereadores. Nós temos feito ações com escolas, trazendo jovens, crianças e adolescentes para conhecer um pouco mais do Legislativo e poder divulgar esse trabalho. É importante esse movimento com os nossos jovens. Além disso, nós também estamos participando como Câmara de Vereadores num projeto de inclusão, onde a gente pôde ministrar um módulo de uma aula para um grupo de jovens com deficiência que tem buscado se preparar para o mercado de trabalho, e a Câmara de Vereadores, o Legislativo, fez esse papel de poder também conduzir esses adolescentes. Além disso, a gente tem feito uma série de reuniões e chamado as entidades que representam a sociedade civil para estarem junto ao Legislativo. É um momento importante onde a gente consegue conversar com essas lideranças dessas entidades para poder entender um pouco mais quais são as demandas e como o Legislativo pode também auxiliar nessa situação. Então, a gente tem mantido esse diálogo aberto. Nós recebemos na Câmara todas as entidades e permanecemos nesse contato, principalmente com CDL, com também o Polinovale e outras demais, para a gente poder fazer essa conexão e poder surgir dessa conexão movimentos que melhorem aí o nosso município. Já que você citou essa situação dos agentes políticos, o aumento, primeiramente, como é que chegou esse projeto para vocês? Era uma espécie de reforma administrativa? Haveria criação de cargos, diminuição de outros? O que chegou de fato para vocês? No início do ano nós tivemos 2 processos relacionados a essa temática, Um deles foi, ambos os projetos vieram do Executivo, que é o órgão que tem a competência para legislar sobre esses temas, Então esses projetos vêm da Prefeitura.
e aí foram divididos em 2 projetos, né? O primeiro deles foi relacionado ao aumento de salário do prefeito, do vice e dos secretários, e num segundo momento, sim, nós recebemos um projeto que fazia parte de uma reforma administrativa. E dentro dessa reforma, dentro das secretarias, alguns cargos eram suprimidos e outros eram aumentados. Havia uma movimentação dentro das secretarias conforme o entendimento do executivo, né? Então, esse segundo projeto da reforma acabou não dado andamento pelo executivo, então nem chegou a ser votado pela Câmara de Vereadores, ele foi retirado. E o primeiro projeto que a gente comentou, ele foi rejeitado por unanimidade dos vereadores em votação em plenário. Qual era o percentual que era proposto para aumentar? Não tinha determinação de percentual. A lei autorizava o aumento do salário a qualquer momento e valendo para o próximo ano. Então, esses foram pontos que não foram aceitos pelos vereadores, mas não tinha especificado ainda valores. Isso seria uma segunda etapa, caso fosse aprovado um segundo momento para definir os valores, que aí isso sim seria de legitimidade do legislativo daí propor essa questão de valores. Seria uma espécie de mudança da lei orgânica. Exatamente, isso mesmo. Tá, porque a lei orgânica hoje ela fala que a Câmara atual ela rege sobre os vencimentos da futura Câmara e do futuro Executivo, né? Exatamente. Do Executivo então, eleito posteriormente. Pode existir o momento adequado para ser alterado esses valores, que é no terceiro ano, né? E também... que é um ano antes da eleição. Exato. Né? Tá. E também, caso venha a ser alterado, isso passa a valer somente para a próxima legislatura. Então, para o próximo prefeito, os próximos vereadores, para a próxima equipe que assume o governo, né? Então, esse projeto que veio tinha a intenção de fazer essa alteração nesses 2 pontos, para que pudesse ser aumentado a qualquer momento e não apenas o terceiro ano, e também para que fosse feito valendo na mesma legislatura, então no próximo ano civil. Então foram 2 pontos dos quais a gente discordou e por isso não teve andamento nessa situação e foi rejeitado. Seria para 2027 já, então? Exatamente, seria nessa conjectura a proposta. Porque para valer na atual lei orgânica seria para 2029, né? Início Exatamente. de 2029. No próximo legislatura, no próximo governo. Entendi. E aquele projeto que deu entrada referente aos cargos, mudanças, e por que foi retirado? O que o Executivo alegou? Nós entendemos entre os vereadores que pontos deveriam ser alterados, a forma como foi proposto não foi unânime entre todos os vereadores, e aí o próprio Executivo entendeu por retirar o projeto para aprimorar, fazer uma melhora e renovar essa tratativa, mas até o presente momento nós não tivemos entrada novamente na casa deste projeto. A expectativa é recebê-lo ainda em 2026? Acredito que sim, para que a gente possa aí avaliar novamente e poder fazer a votação relacionada a essas alterações, né? A gente sabe que existem alterações que são importantes, que são necessárias, mas até o presente momento nós não tivemos o retorno do projeto alterado conforme foi dito que seria feito. Jaque, você como presidente, como é que você está vendo também essa questão, né, de partidos dentro da Casa Legislativa? Como é que está a conversa entre esses partidos, essas lideranças? Hoje, né, na Câmara de Vereadores de Joaçaba, nós somos em 9 vereadores e nós temos 8 partidos que fazem parte desse grupo, né? Nós tivemos vereadores que durante esse 1 ano e meio de legislatura fizeram alterações partidárias, então hoje a gente tem esse número dentro da Casa Legislativa. Então um número grande de partidos, então é bem diversificados, partidos que compõem a Casa Legislativa aqui de Joaçaba, e diante disso, obviamente, em alguns pontos existem algumas divergências, porém, dentro da Casa Legislativa, com os vereadores, independente de partido, a conversa tem sido madura e a gente sempre se reúne e o foco principal é o município de Joaçaba e trabalhar pelas pessoas, que são as pessoas que nos colocaram lá. Então, a conversa tem sido amistosa, respeitosa e, como eu disse, sempre priorizando o nosso município e o que é melhor para o município, independente de qual partido os vereadores façam parte. E vocês sempre conversam antes das sessões
relação também a comissões, né? Tem todo esse trabalho, né? Com certeza, a gente sempre é um momento importante, inclusive, para divulgar isso para a comunidade, né? A partir do momento que os projetos dão entrada na Câmara de Vereadores, tanto os projetos que vêm do Executivo, quanto os próprios projetos de lei que são feitos no Legislativo, eles passam por um trâmite burocrático. E o primeiro passo deles é, primeiro, uma análise jurídica. Então, o procurador da Câmara de Vereadores e toda a assessoria jurídica analisa esses projetos, se eles estão adequados, aptos a serem votados, ou se precisam de alguma alteração ou não, e posterior a isso, eles são encaminhados para as comissões. Então, hoje na Câmara de Vereadores, a gente tem diversas comissões temáticas composta por vereadores, e essas comissões são responsáveis por avaliar e analisar os projetos de cada assunto, né? Quando são projetos relacionados à educação, é a Comissão da Educação, saúde vai para a Comissão de Saúde, e esse é o momento onde os vereadores têm toda a liberdade para estudar, questionar, pedir mais documentos para somente depois, de fato, ir para plenário para votação. E, inclusive, essas reuniões que são antes das sessões, elas também são abertas ao público, então toda a comunidade pode participar, inclusive elas também são transmitidas ao vivo pelos canais oficiais de comunicação da Câmara de Vereadores e ficam também gravadas no YouTube para quem tiver interesse poder acessar e também acompanhar esse movimento aí. São várias comissões, mas tem uma em específico que geralmente todos os projetos precisam passar por ela? Exatamente, Matheus. Nós temos a nossa comissão de legislação, que é a comissão principal da Câmara de Vereadores, e todos os projetos primeiro passam por essa comissão, para fazer a primeira análise deles, para entender se de fato eles estão no formato correto, se toda a documentação está adequada, e importante informar também que essas comissões, elas não votam pelo projeto aprovando ou rejeitando. Elas não discutem o mérito, elas discutem a forma. É para ver se está adequado, apto a ser votado, se existe a necessidade de alguma documentação ou se precisa que alguma pessoa responsável vá até a Câmara fazer explicações sobre o tema. E aí, então, sim, todos passam por essa primeira comissão e, na sequência, eles são encaminhados para as comissões temáticas referentes a cada tema que se trata o projeto. A comissão temática, ela pode rejeitar? Pode sim, qualquer comissão, ela pode votar contra o projeto, fazer apontamentos, tanto no sentido de que o projeto não está adequado para ser votado, ou pode também dizer que o projeto está apto a ser votado, mas o vereador não concorda com o projeto e que no plenário possa votar contra. Então, são duas coisas diferentes. A votação nas comissões é, de fato, para analisar o projeto e a forma dele. E no plenário é uma outra opção. Às vezes o projeto pode estar apto a ser votado pelas comissões, mas no plenário ele pode ser rejeitado. O plenário é uma questão mais política daí, né? Exatamente. O plenário é o momento onde os 9 vereadores fazem a sua votação, cada vereador tem a oportunidade de, inclusive, justificar, expressar os motivos, mas cada um faz a sua votação. Hoje, eu, como presidente, em alguns projetos não voto, porque o meu voto é o desempate, caso ocorra, mas é dessa forma. O famoso voto de Minerva, né? Exatamente, isso mesmo. Como presidente, hoje, essa é a minha função lá na Câmara de Vereadores, justamente por isso que sempre é um número ímpar, né? Justamente para que uma pessoa possa, caso haja algum empate, fazer esse desempate. Houve empate em algum momento nesse ano? Não, nesse ano, até o presente momento, não houve nenhum empate. Até porque acho que aquele projeto mais polêmico que era o do reajuste dos vencimentos foi unânime a rejeição, Exatamente, né? isso mesmo. Esse projeto que foi, de fato, algo que impactou e movimentou mais a Câmara de Vereadores, por óbvio, ser um tema que chama atenção e divide opiniões, e de fato é importante a gente ter atenção a isso. Foi unânime a rejeição, então não houve nenhuma divergência ali na casa entre os vereadores. Pelo contrário, foi consenso entre todos a necessidade de rejeitar esse projeto. Já que, falando das pastas em si, né, do Executivo, como é que você está vendo, né, saúde, educação, você cobra muito em relação à infraestrutura, né, você busca muito também, né,
a solução de alguns problemas em relação a estradas e outras situações, né? Exatamente. Nós, como vereadores, né, nós somos os porta-vozes de toda a comunidade. Então, a gente sempre fala que todas as demandas que são discutidas na Câmara de Vereadores são trazidas pela comunidade até nós. E nós fazemos esse papel de discutir, de buscar soluções, de levar até o executivo e fazer toda essa movimentação. Então, a gente sempre fala que todo assunto trazido pela Câmara de Vereadores é importante, é alguma demanda da comunidade. Muitas vezes a gente traz os assuntos e reforça esses pedidos, porque em sua maioria a gente acaba sendo os mesmos problemas, então a gente tem essa rotina de discutir situações que são coletivas e com frequência a gente discute na Câmara de Vereadores, né? Assuntos como, por exemplo, o transporte público, assunto como, por exemplo, nossos problemas habitacionais, são situações que com frequência são trazidas à Câmara. E, além disso, nós temos assuntos pontuais também que são debatidos. E aí, em relação a hoje, né, o nosso município, a gente tem sim recebido muitas reclamações em relação a alguns serviços que estão sendo prestados pelo Executivo, e aqui eu falo com razão a infraestrutura e a saúde, principalmente, que são pastas das quais a gente recebe mais demanda da comunidade, então a gente recebe mais reclamações. Hoje a gente tem problemas relacionados à infraestrutura graves, principalmente nas nossas estradas do interior, a gente tem uma dificuldade de mobilidade nessa situação, então os cidadãos têm nos procurado e a gente tem feito todas essas reclamações e com razão a gente tem visto que de fato existem dificuldades. Hoje, inclusive, a gente não possui um secretário de infraestrutura e agricultura, né, no município, então a gente está tendo essa dificuldade e percebe isso e é legítima essa reclamação dos nossos moradores. E além de situações pontuais, as obras que não são terminadas, tanto a Vicente Amalcabúrio, quanto o Lindóia, que vem sendo sim problemas que não estão avançando como a gente gostaria, e a comunidade, no seu direito, tem reclamado sim em relação a isso. Além, é claro, a gente sabe que muitas vias do nosso município foram pavimentadas, mas a gente ainda tem uma série de vias que precisam avançar nisso e que até o presente momento não avançaram, então nós também somos cobrados por isso, né? São locais que ainda precisam de pavimentação e que anseiam para que esse serviço seja avançado. Então a gente vê essa dificuldade hoje no município de Joaçaba em relação principalmente a essas duas pastas, a infraestrutura e a saúde, né? Que são as pastas das quais a gente recebe mais demandas. Já que você tem tido uma conversa com o Executivo, vocês têm diálogo entre a Câmara e o Executivo? Sim, a gente sempre busca fazer essas movimentações, a gente precisa sempre esclarecer que são poderes separados, né? Não é só fisicamente que são separados, o Executivo é um poder, o Legislativo é outro, e isso é importante, porque nós, do Legislativo, nós somos a balança que faz os movimentos relacionados a todas as ações do Executivo e temos como parâmetro a população, a comunidade, os eleitores. Então, isso é muito importante para que a gente possa ser esse elo de balança entre o Executivo, para a gente poder pontuar situações que a gente possa ajudar ou não e também que a gente concorde ou não. Então, o Legislativo, ele mantém, sim, diálogo, sempre a porta aberta, a gente reforça que o nosso compromisso é com Joaçaba, então a gente sempre vai ser a favor de situações que sejam importantes para o município e quando é necessário a gente sim também vai pontuar as falhas, vai reforçar situações que precisam mudar, vai sugerir alterações também e a gente vem fazendo nesse trabalho, nessa caminhada, esse movimento, nessa movimentação. Já que vocês tiveram, né, nessa semana um trabalho especial que foi uma audiência pública aqui referente a 282, né? Em conversa, inclusive, com o senador Esperidião Amin, que esteve participando, né? Ele faz parte da frente parlamentar do Estado. Ele falou que a NTT está levando a 282 como se ela fosse um afluente da 153. E ao contrário, né? Porque a espinha dorsal do estado é a BR-282. Ela corta do litoral ao extremo oeste. Como é que você está vendo toda essa situação? Como é que você viu
essa audiência pública que vocês, inclusive, ajudaram a provocar para que ocorresse aqui em Joaçaba. Isso mesmo. Quando eu recebi o convite para participar dessa movimentação e estive em Chapecó na primeira audiência pública. No momento lá em Chapecó eu pude entender um pouco melhor e também foi um momento do qual eu já me manifestei totalmente contrária à forma como esse projeto vem sendo dado andamento, como foi apresentado para a população. Naquele momento, a Câmara de Vereadores de Joaçaba entendeu a importância de trazer essa audiência pública para Joaçaba. Por quê? Nós temos aqui no nosso município, nos municípios vizinhos, um trecho que a BR-282 corta e a gente sabe, analisando o projeto, que esse projeto vai sim interferir no nosso município e na nossa região. Então a gente fez toda essa movimentação, então foi um movimento importante. Essa audiência pública ter vindo para Joaçaba foi mérito sim da Câmara de Vereadores de Joaçaba. E aqui eu não posso deixar de agradecer ao senador Esperidião Amin, que foi a pessoa da qual eu entrei em contato e prontamente se manifestou a favor de fazer movimentos para trazer essa audiência para cá. Ele entrou em contato, inclusive, com o Pedro Kizai, que é o presidente da Frente Parlamentar. Né? Exatamente. Entrou em contato com ele para demonstrar a importância e também deixar claro que nós, joaçabenses e toda a região, tínhamos interesse em trazer essa audiência para cá. Então ele fez essa movimentação e também esteve aqui, que foi muito importante, ele estar aqui para poder também expressar as suas opiniões. E essa audiência pública aqui em Joaçaba foi uma audiência importante, proveitosa. A gente teve diversas autoridades políticas presentes e também representantes das entidades da sociedade civil, não só aqui de Joaçaba, como de toda a região, vizinhas da MOC, esteve aqui por entender a importância. E esse é o momento que a gente pôde explanar o nosso descontentamento com esse projeto. Eu reforço o que eu falei já na audiência pública, não se trata de um projeto de duplicação, porque não existe uma duplicação em todo o projeto que contempla todo o estado de Santa Catarina, são quase apenas 80 quilômetros de duplicação, e aqui no nosso trecho, no nosso lote, são nem 50 quilômetros de duplicação, e no nosso município aqui de Joaçaba, nenhuma duplicação terá. O lote vai da onde a onde, o nosso, que compreende aonde, de onde até onde? O nosso lote, ele basicamente é de Concórdia até Itajaí. Então, nesse trecho total, são pouco mais de quase 50 quilômetros de duplicação. E aí, a gente entendeu esse movimento e a importância do momento para que a gente possa discutir isso, né? Justamente a audiência pública, ela é o momento que a comunidade tem para se manifestar. Justamente é obrigatório nesses casos ter uma audiência pública, porque entender o que a comunidade pensa sobre esses projetos também faz parte de um dos requisitos para que se dê andamento a isso. Então, só para entender, já que então seria a 153, que corta da Água Doce ao Rio Grande do Sul, ali em Concórdia, e a 282 até Itajaí. É isso aí. Esse é o mesmo lote. O mesmo lote. E aí tem o lote 3, que é de Chapecó, seguindo para o Paraná, né? Que é outro lote, mas também faz parte do mesmo projeto, né? Então, sim, é o mesmo projeto Ponte dividido Serrada, em 2 daí lotes. É um outro lote. Ou faz parte do nosso? Não, Ponte Serrada é o outro lote. Daí. Tá, que vai até Xanxerê. Isso, que aí tem toda a discussão ali do Trevão do Irani e que a gente também pontuou sobre isso, entendendo ser necessária alteração, justamente porque no projeto está o elevado do Trevão do Irani, porém já existe verba destinada para essa obra. Então não há lógica que o catarinense pague 2 vezes pela mesma obra. Será né? feito já uma obra para ter o elevado ali, né? O que quer dizer um elevado para quem está nos vendo? Como é um trevo, né? São 2 BRs que se atravessam, uma delas passaria por cima e a outra por baixo, né? Exatamente. Então a gente tem alguns pontos e principalmente, é claro, nessa audiência pública, a gente entende que de forma macro esse projeto precisa ser refeito, mas também foi o momento, obviamente, de pontuar coisas regionais, defender o nosso município, os municípios vizinhos, e a partir de agora é importante a gente continuar nessa movimentação, porque até o dia 14 é o prazo onde a gente vai poder oficializar documentalmente todas essas demandas e esses posicionamentos, críticas, sugestões de alteração,
para que possa ser reavaliado e tentar, obviamente, que seja feito alterações nesse projeto. E claro, a partir daqui é força política que vai movimentar toda essa situação, né? Tem mais alguns trechos que necessitariam, né, de melhorias, de algumas questões, né, estruturais. Um deles é o CPJ, né? Naturalmente precisaria, né, um elevado, alguma coisa ali, por conta do espaço, né, que envolve muito público quando há eventos. Outro é o Chocodim, né? O Trevo Chocodim Exatamente. também precisa, né, de uma questão de um elevado, alguma coisa do tipo. Eu acho que o outro aqui na BR, aqui em Erval do Oeste, ali na Boa Esperança também, né? Quando Exato. sobe o acesso aqui. Exatamente. E aí, o que acontece? A gente não vê que esses pontos foram contemplados nesse projeto. E aí a gente fica preocupado com isso, porque em contrapartida, todo esse trecho foi contemplado com os pórticos para cobrança de pedágio. São 5, né? Exatamente. Então, é um espaço muito curto para muito pedágio, né? Que são os pórticos. Não serão aqueles pedágios que terão cancela, né? Pelo contrário, serão eletrônicos, mas de qualquer forma estarão cobrando, né? Todos que passarem ali. E nesse trecho todo, a previsão do projeto são 13 pórticos, né? Então é uma situação muito elevada. E aí a gente precisa voltar um pouco no tempo essa discussão para lembrar o passado e como esse projeto já foi apresentado há um tempo atrás. Então, em 2015, isso há 11 anos atrás, a própria ANTT já havia apresentado uma prévia de um projeto de duplicação o trecho semelhante, mas naquela época o projeto contemplava 500 quilômetros de duplicação. Então, passado 11 anos de 500, diminuíram para 80 quilômetros. Então, a gente precisa avaliar essa situação, porque se já havia necessidade há 11 anos de ter duplicação, agora muito mais. E a gente precisa pensar isso à frente, porque se trata de uma concessão de 30 anos. Então, nós precisamos pensar Santa Catarina, suas rodovias, BRs, daqui a 30, 40, 50 anos como é que vão estar, para que a gente possa, de fato, concordar com o projeto. E eu sempre preciso frisar aqui para todo mundo que acompanha que, principalmente aqui nos municípios da nossa região, Joaçaba, Erval do Oeste, Erval Velho, Campos Novos, que vão ter esses catanduvas, esses pedágios, eu sou completamente contra, principalmente no local onde eles foram instalados. Então, aqui em Joaçaba, grande parte do nosso município será prejudicado se esse projeto der andamento da forma como foi colocado para nós lá. Isso me preocupa muito, né? A gente tem acompanhado aí a comunidade, tem acompanhado as conversas, reunindo entidades, líderes, e tem visto a preocupação geral de todo mundo. A gente sabe que hoje o nosso país atravessa uma crise e com certeza isso vai atingir muito mais. E essa crise ela vai prejudicar todo a questão do transporte, né, da logística do transporte, que a gente sabe que aqui na nossa região é forte. Nós somos o meio oeste catarinense, o celeiro de Santa Catarina. Nós exportamos grãos, exportamos suínos, aves, e isso vai prejudicar, além, é claro, de prejudicar o nosso comércio. Nós temos pessoas que se dirigem muito ao nosso município buscando serviços de saúde, buscando a UNOESC para cursar, né, seus diversos cursos que ela oferece. Isso pode vir sim a prejudicar a vinda dessas pessoas para o nosso município e afetar diretamente aí a nossa economia. E já que também muito se fala, né, mas não há um espaço para duplicação da 282 em Joaçaba, Erval do Oeste, nossa região. Pô, eu fui a São Paulo e a Regis Bittencourt, que era a rodovia mais famosa por conta de mortes, né, em acidentes com vítimas fatais, já não é mais, né? Ela foi duplicada, na verdade. Em muitos locais, a ida não margeia a vinda. São quilômetros de distância de você estar indo a um ponto e voltando por outro, né? Aqui também pode ser feito assim, né? Não precisa necessariamente
as 4 pistas, né, as 2 indo para o oeste e as outras 2 vindo do oeste, passarem lado a lado, né? Não, com certeza, a gente entende também isso e acredita que existem sim alternativas. A gente tem visto aí, ao longo do tempo, a construção e realização de obras que demonstram que sim, existe possibilidade, existem máquinas que são capazes de fazer obras de grande porte e com certeza isso também poderia ser feito. O que a gente precisa é que, de fato, quem está envolvido nesse projeto tenha interesse em fazer com que seja um projeto que, além de auxiliar Santa Catarina, não prejudique os nossos catarinenses, que é o que a gente tem vislumbrado nesse projeto, né? Então, a gente entende que, muitas vezes, a concessão, né, que é uma parceria entre governo e entre público e privado, é necessário. A gente também entende todos esses pontos, mas a gente precisa defender o nosso cidadão e pontuar coisas que nós não concordamos para que a gente possa tentar mudar essa situação. Então, a audiência pública foi esse movimento, um passo importante. Nós trouxemos essa discussão aqui, nós demonstramos sim que Joaçaba, Meio Oeste, nossa região da MOC tem sim lideranças, tem força e que a gente tem condições sim de fazer parte dessa discussão e pontuar o que a gente quer que melhore, o que a gente concorda, o que a gente discorda e o que a gente gostaria que fosse acrescentado nesse projeto. E houve a presença de diversos deputados, né, tanto da base do governo como de oposição, mas me chamou a atenção o posicionamento do deputado Neudi Sareta, que é de esquerda, que é do PT, e ele disse: se continuarem com esse projeto, nós vamos judicializar, nós não queremos isso. Eu achei tão interessante vindo de um parlamentar que é pró-governo, né? Exatamente, Matheus. Tanto em Chapecó, eu acompanhei também a audiência pública de Brasília, através das redes sociais, e de fato ficou muito claro isso em ambas as audiências, inclusive na de Joaçaba. É unânime, independente de sigla partidária, que todas as autoridades e representantes são contra o projeto da forma como ele está sendo realizado. Então, independente da sigla, todas as autoridades vêm se manifestando contrário porque, claro, entendem que não é um projeto que contempla as reais necessidades do nosso Estado. Ao contrário, deixa muito a desejar em diversos pontos e isso tem sido cobrado de forma unânime, o que é muito importante, porque nesse momento a gente conclui que todas as pessoas que foram se manifestar estão andando na mesma linha. O raciocínio é o mesmo, o caminho é o mesmo, isso é importante, isso fortalece o movimento e aí é uma caminhada só. E isso traz força para que a gente possa conseguir fazer essa alteração que com certeza vai ter esse caminho, ou a judicialização ou a força política para poder movimentar esses próximos passos aí desse projeto. Você foi uma das que usou a tribuna e foi apresentado documento também, em nome de todas as entidades, sociedade civil organizada? Exatamente. Na semana passada, antes da audiência, eu reuni as entidades aqui de Joaçaba para poder explicar, conversar e entender também qual era a opinião deles sobre esse tema que é importante. E a partir dessa reunião, nós saímos de lá com alguns pontos decididos, né? Então, o primeiro deles é sim, a gente está formalizando um documento em conjunto com todas essas entidades para a gente protocolar até o dia 14 e também nós definimos nessa reunião que cada entidade ia fazer uma manifestação individual também, pontuando coisas mais peculiares das suas áreas, trazendo dados importantes, né? A gente teve aqui a conversa com a UNOESC, que, como eu falei anteriormente, é uma empresa, uma entidade que traz muitas pessoas diariamente de fora para o município, então vai trazer seus dados, vai pontuar. Nós temos aqui também o Hospital Santa Terezinha, que é o hospital regional. A gente sabe que hoje o Hospital Santa Terezinha ele é responsável pelo atendimento de mais de 50 municípios aqui da nossa. 55. Exato, 55 municípios. Então, são mais de 50 e eles também vão fornecer esses dados para... 600 mil pessoas, né? Exatamente, para poder corroborar toda essa conversa e fazer esse movimento. Então, e claro, né,
isso é algo aberto à comunidade, não é somente as entidades que podem se manifestar, ao contrário, qualquer cidadão pode fazer sua manifestação através do site oficial da NTT até o dia 14. E aí, a partir disso, a gente espera que sejam reavaliadas algumas situações. Se não forem, você acredita que possam tentar forçar essa situação, ou você acredita que não? Eu acredito que esse projeto terá sim que ser reanalisado, revisto, porque o que a gente falou antes vai fazer a diferença. Em muitas autoridades políticas, né, nossos senadores Esperidião Amin, todos os deputados que vêm acompanhando esse processo têm se manifestado o contrário. E aí a gente vê que algo vai ter que ser revisto em relação a isso, porque da forma como está, de fato, vai prejudicar muito o nosso catarinense. Mas uma coisa que me chama a atenção, já que eu estou há quase 20 anos na rádio, quase 18 anos no jornalismo, e de 4 em 4 anos vem o assunto 282 e ferrovias. É impressionante. É chegar perto da eleição para governo federal, governo estadual, deputados federais, senadores, deputados estaduais, vem o assunto 282 e ferrovia. Exatamente, a gente tem acompanhado esses movimentos, concordo também com o que você disse, e ainda eu reforço, né? A gente sabe que é ano eleitoral e que muitas coisas são movimentadas em prol disso, mas eu, como representante da comunidade, eu não posso ficar alheia a essas discussões. Então, a minha função e a dos demais vereadores, de todos os políticos, é representar os anseios da população. Então, nós, como autoridades que somos agora, precisamos nos manifestar, fazer essa discussão, porque, de fato, o projeto, como foi apresentado, ele já está bem avançado e nos preocupa muito a situação como já está em andamento. Então, é nossa responsabilidade fazer essas movimentações, pontuar essas situações e defender a nossa comunidade e principalmente o que a população também pensa em relação a isso, né? Então, a gente entende esse movimento, mas, como eu disse, é um movimento que vem acontecendo, é um projeto que já está em estado avançado, um cronograma que vem sendo aí cumprido de forma bem acelerada, e a gente precisa também dar atenção a isso para que não ocorra algo e a gente não tenha feito todas as situações possíveis para evitar esse tipo de situação. E esperamos que consigam, e nós, se precisar, né, o canal aqui da rádio estará sempre aberto para que esse absurdo não ocorra, né? Porque com certeza. O que apresentaram ali, na minha opinião, é um absurdo, né? Mas o Brasil ainda não duvida de muita coisa, né? Então, já que outra questão, né, que mais chamou atenção neste ano, foi final do ano passado ainda, foi o rombo milionário nas contas públicas do município de Joaçaba. Um servidor público acabou, então, fazendo esse desvio, e você, como presidente, autorizou a abertura de uma CPI. Como é que você está vendo todo esse trabalho? Primeiramente, por que foi aberta essa CPI? Exatamente, né? Então, logo no início do recesso, a gente teve essa situação e quando retornamos aos trabalhos, foi uma conversa também entre os vereadores, entendendo a necessidade novamente do Legislativo de Joaçaba se posicionar. É um assunto importante, afeta toda a nossa cidade, todos os nossos cidadãos, e a gente precisa também, como vereador, se manifestar em relação a isso. Então, a CPI também foi algo que foi unânime entre os vereadores. Eu, como presidente, autorizei a abertura, foi registrado em plenário e vem sendo um trabalho importante da Câmara de Vereadores, que é representado pelos vereadores Jean Causa, Diego Bairros e Ricardo Menezes, que estão à frente desse processo, são eles que fazem parte da comissão e têm feito um trabalho excelente. A gente conseguiu verificar que com
todas as oitivas, análises de documentos, eles conseguiram trazer informações importantes para toda a comunidade, informações que antes a população não tinha e que através da CPI realizada na Câmara de Vereadores, toda a comunidade pôde ter acesso a informações que estavam sigilosas em relação a esse processo que nos preocupa muito, né? É um valor alto, que até agora foi já confirmado através da CPI. Então, são mais de 8 milhões de reais até o momento confirmados que foram desviados. Dinheiro esse que poderia ter sido revertido para a população, para a comunidade, em serviços públicos, em atendimento, e ter sanado diversos problemas que hoje a gente tem pontuado com frequência na Câmara de Vereadores. Então, a comunidade, ela exige respostas e tem toda a razão, é legítimo isso, a revolta da população em relação a isso, principalmente ocorrendo aqui no nosso município, que sempre foi um município que não imaginava que pudesse acontecer isso. Então, foi de fato um momento que revoltou a comunidade e nós, vereadores, também ficamos revoltados com a situação, entendemos a importância de novamente ser protagonista, da mesma forma que fomos na audiência pública e trazer essa discussão para dentro da Câmara de Vereadores. E tem sido um trabalho bem feito. Os 3 vereadores que estão envolvidos estão já encaminhando para finalização da CPI. Acredito que nos próximos dias a gente já possa ter acesso ao relatório final, que também vai ser disponibilizado para toda a população, né? E todas essas audiências que foram realizadas na comissão, na CPI, inclusive oitiva de diversas testemunhas, também foram publicizadas, então está disponível, gravado nas nossas redes oficiais, inclusive a comunidade também poderia participar, estava aberto à população, e isso é importante porque a gente precisa trazer esclarecimentos para a comunidade, e isso só é feito de forma com que esses assuntos sejam de fato transparentes. A comunidade precisa fazer parte dessa discussão, porque se trata de dinheiro que é da comunidade. Claro, fica a cargo do relator e depois da comissão em si, que vai votar pelo relatório e passar para o plenário para vocês aprovarem, mas você acredita que haverá responsabilização na CPI em si? Nós temos que aguardar aí os próximos dias, né? Houve já há alguns dias a gente também aprovou na Câmara de Vereadores uma dilação de prazo da CPI, ou seja, a gente prorrogou o prazo da CPI por mais um tempo, justamente por se tratar, é óbvio, de um tema complexo, de diversos documentos e informações que, inclusive, nós não temos ainda a finalização do inquérito civil que está sendo feito pela polícia e ainda nós também não temos nenhuma finalização do relatório que está sendo feito pelo Tribunal de Contas. Então, é importante esse tempo para que se possa analisar com cautela os documentos e aí sim, com a conclusão do relatório, a gente vai poder pontuar e se manifestar em relação a isso. Vocês vão encaminhar o relatório para a Polícia Civil, para o Ministério Público e para o Tribunal também? Também será encaminhado para todos os órgãos competentes e, como eu disse antes, a comunidade vai ter acesso a essas informações de forma ampla para poder ter conhecimento do trabalho que foi realizado dentro da Câmara de Vereadores. É um trabalho difícil, até porque são vários documentos, tanto do Executivo, né, que vocês pediram, né, para que fosse encaminhado, mas também documentos por parte da Polícia Civil, do Ministério Público, do Tribunal de Contas. Tudo isso é um relatório só, né, final. Exatamente. É um assunto complexo, demanda análise rigorosa, são muitos documentos, inclusive documentos bancários também, porque essa análise toda tem que ser feita, e a gente entende também que foi feito essa prorrogação da mesma forma que a polícia também tem feito esse pedido de prorrogação do inquérito, também para analisar tudo com a cautela e poder ter acesso a todos os documentos. Então, a gente vem observando um trabalho bem feito pela Câmara dos Vereadores e com certeza também nós teremos aí um resultado satisfatório para poder dar uma resposta à comunidade. Você imaginava que dentro da tua legislatura, dentro da tua presidência, pudesse acontecer algo parecido como foi essa descoberta, né? A gente sabe que isso vem de anos e não foi agora, acredito que não estou defendendo o prefeito Dioclésio,
ex-prefeito Dioclésio, mas acredito que vem até antes dele toda essa situação, mas te surpreendeu tudo isso? Eu sempre costumo falar que foi a minha primeira eleição, então é o meu primeiro mandato como vereadora, e logo no segundo ano eu consegui a confiança dos meus colegas para ser presidente da Câmara de Vereadores. Então é uma responsabilidade muito grande e, claro, a gente espera sempre que poder fazer um trabalho responsável e completar um ano de forma tranquila. Claro que a CPI foi sim uma surpresa para todos os vereadores, mas também faz parte do nosso papel. Eu, como presidente da Câmara, me sinto também preparada para direcionar todos esses procedimentos e os vereadores também, que fazem parte, têm total competência para dar andamento a isso. E a Câmara de Vereadores de Joaçaba hoje é um órgão, como eu falei, independente, um órgão que vem demonstrando toda a sua capacidade, o seu protagonismo, e nós não vamos deixar de estar à frente de discussões que de fato impactam diretamente o nosso município. Faz parte aí da nossa responsabilidade, nós vamos fazer o possível para poder também fazer esses trabalhos da forma adequada. Jaque, estamos encaminhando para o final aqui do nosso Liberdade de Expressão. Como é que você vê então o restante agora desses próximos 6 meses? Agora nós teremos muitas movimentações, a gente espera aí conseguir já concluir essa questão da CPI para que a gente possa também dar andamento nos futuros passos que vão acontecer após a conclusão do relatório. É importante que a gente dê andamento a isso, então tenho certeza que a gente vai concluir toda essa situação, e a gente aí tem previsto aí para os próximos 6 meses já algumas situações que a gente quer também fazer alterações e contribuir para que nosso município possa alterar algumas leis, e disso eu trago exemplo aqui tanto da lei de zoneamento, de uso e ocupação do solo, do nosso plano diretor. Nós já temos na semana que vem marcado uma reunião com o secretário da pasta para que a gente possa evoluir em diversos pontos que a gente entende que precisam ser alterados para facilitar que o nosso município consiga evoluir nessa questão, principalmente de habitação. A gente entende que alguns pontos precisam ser adequados e alguns alterados. E aí a gente tem feito já, desde o início do ano, essa movimentação. Nós temos avançado e precisamos, até o final do ano, conseguir concluir todo esse processo para a gente poder fazer essas alterações e facilitar a vida de quem quer empreender em Joaçaba, de quem quer vir morar em Joaçaba, de quem quer construir a sua vida aqui no nosso município. Então, nós temos esses objetivos e acredito que até o final do ano a gente consiga fazer esses avanços que, de fato, vão fazer diferença real na vida da nossa população. Jaque, obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios, e se quiser deixar, né, um recado pro joaçabense, né, fica à vontade. Obrigada, Matheus. É sempre um grande prazer estar aqui. Eu fico muito honrada em poder trazer um pouco mais de informações para toda a comunidade. E eu reforço aqui o convite. A Câmara de Vereadores de Joaçaba, ela é aberta, ela é da comunidade. Então, se você tiver interesse, venha participar, venha fazer parte desse movimento. Acompanhe as nossas sessões toda terça e quarta-feira, a partir das 18 horas. A opinião da nossa comunidade é importante e é para nossa comunidade que a gente trabalha. Então eu agradeço a todos a atenção, é um grande prazer e tem sido uma grande honra para mim ser presidente da Câmara de Vereadores de Joaçaba esse ano. Muito obrigada. Obrigado, então, a presidente Jaqueline Demarco. Esse foi o nosso Liberdade de Expressão desse sábado, gente. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Teve a apresentação de Matheus Mitterer, produção de vídeo do Murilo Batista Brolo, produção de áudio do Paulo Barbosa e a direção geral sempre do Mauro Roberto von Mórbida. Nosso Liberdade de Expressão volta no próximo sábado. A todos uma ótima tarde e até lá. Tchau, tchau.